Oi! Hoje vamos estudar 1 João 3. No versículo 4 diz: qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E o que é iniquidade em si? A ação contrária à moral e à religião. Então, se você comete iniquidade, você está indo contrário do que a sua religião está falando, contrário do que a moral diz que é certo. E isso já é um pecado, né? Porque você vai estar fazendo errado, então tá certo. Qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Então tá certo. Agora vamos para o 5. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus nunca pecou na vida. E, assim, ele é totalmente homem e ele nunca pecou. Então, é possível a gente nunca pecar se tiver o Espírito Santo e a palavra de Deus guardada no nosso coração, entende? É possível de verdade. É como diz aqui no 6. Qualquer que permaneça nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Quem o conhece não peca, não passa por isso. Às vezes você o conhece, mas está pecando algumas coisas pequenas. Mas quem realmente vive na palavra de Jesus consegue não conseguir pecar. E eu acho isso muito legal. Agora o 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O pai da mentira é o diabo, o pai do pecado é o diabo, o príncipe desse mundo é o diabo. Então, se você está fazendo coisas do mundo, vivendo no pecado, vivendo em festa, vivendo beijando na boca de um monte de gente, fazendo um monte de coisas erradas, não tendo sabedoria para discernir o bem e o mal, não tendo sabedoria para nada na sua vida, então você já está sendo um filho do diabo e não um filho de Deus. E olha, a mentira também é pecado. Então, se você mente por coisas pequenas, ou para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para sua família, ou para qualquer pessoa que seja, você já está cometendo um pecado e isso também te faz filho do diabo. Agora vamos para o 10. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Pratique a justiça e ame seu irmão, porque senão você não é de Deus também. Tá vendo? Tem um monte de detalhezinho que você tem que seguir. Então, siga a Deus, ame o seu irmão, porque é como diz aqui, ó, no 11. Porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ame uns aos outros, ame o seu irmão, ame até o mendigo que tá ali catando lixo, ame até a pessoa, porque esses dias eu tava orando por um cara que tava catando lixo perto da minha casa, numa praça. Então, ame os seus irmãos, porque todos na terra são seus irmãos, até as pessoas não convertidas são seus irmãos. A gente chama de irmão quem tá na igreja, mas irmão é todo mundo. No 14 a gente pode ver: quem não ama seu irmão permanece na morte. O pecado traz a morte. A morte pode não ser a sua morte especificamente, pode ser a morte do seu irmão, pode ser a morte dos seus pais. Por exemplo, o Caim pecou, matando Abel. A morte dele não foi a morte dele próprio, foi a morte da vida dele naquela terra, porque ele foi expulso da terra que ele vivia. Então, às vezes, a morte pode não ser uma morte sua na hora. O pecado traz a morte da sua paz, traz a morte da sua família, traz a morte dos seus amigos, das suas amizades, dos seus estudos, do seu futuro. Traz a morte de tudo, pode ser qualquer morte. Então toma cuidado com os pecados que você comete. Deus está vendo. Eu citei Caim, né? Mas aqui fala de Caim também. No 12, não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Pois é, gente justa sofre. Em Jesus, você pode ver, ele sofreu pra caramba. Até fiz um vídeo sobre isso um pouquinho. Então, assim, gente justa também sofre, mas continuem sendo justos mesmo assim, porque isso ainda é melhor, porque depois da sua morte você vai para o céu, você vai passar o resto da vida com Jesus glorificado. Os pecadores vão passar uma vida de sofrimento eterno, então mesmo que você sofra um pouco aqui na terra, você vai ter uma vida incrível lá no céu. Então não peque, não cometa erros, seja justo. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, isso fala no 16. Isso é uma coisa importante, sabe? Porque Jesus deu a vida por nós, então por que nós não podemos dar a vida pelos nossos irmãos? Aqui também, no 17, fala: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Às vezes a pessoa precisa de um pão, a pessoa precisa de uma água e você não dá nada. E às vezes você tem como ajudar e você não ajuda, sabe? Você tem que ajudar o seu irmão. Jesus ajudava as pessoas, então ajude seus irmãos. Assim que você puder, quando você puder, ajude seus amigos. Vamos para o 24 agora. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Deus está em nós quando guardamos os seus mandamentos. A única forma de você dizer que ama Jesus é seguindo os princípios dele. Não adianta você só estar indo para a igreja, nem orar, nem ler a Bíblia, nada, se você realmente não segue os princípios dele depois. Siga os princípios de Jesus, porque isso é a única forma que você tem de realmente
está amando Ele. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Então, se você guarda os mandamentos de Jesus, você está com Jesus. E ele está em você, porque ele sabe que você está guardando os mandamentos dele. Então, é isso, gente. Guarda os mandamentos de Jesus, não pequem, sejam como ele, sigam o exemplo de Jesus, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, deem a vida uns pelos outros, façam tudo uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Beijos!